coffee from a paper cup. Lying down and looking up all the way. Bom dia, meus queridos! Estamos começando mais um dia na montanha. E se você tá chegando aqui porque viu sobre que eu emagreci comendo gordura, realmente é verdade e a gente vai falar nisso no vídeo de hoje. Então, se você tá chegando agora e não conhece a gente ainda, porque provavelmente você deve ter ficado curioso, porque a foto da minha transformação foi bem diferente, né? Em 3 meses a gente conseguiu um negócio muito legal. Vai se inscrevendo no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, porque eu sou o João, a Daya, o Antônio, o Gabriel, a gente mora na montanha, aqui na Serra Catarinense. Olha aí, galera, olha o lugar. E a gente tá construindo o sonho de sermos autossuficientes, mas isso leva um certo tempo e muito trabalho. E hoje a gente vai explicar pra vocês como que a gente fez esse processo todo e essa mudança de vida que a gente decidiu fazer. Obviamente a gente não fez isso sozinho e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então a gente tá começando mais um dia, tá? Na verdade, mais um dia não, mais um vídeo, porque agora já é de tarde, já é 3 horas da tarde. E a gente vai ter uma pessoa aqui que vai trocar uma ideia com vocês também, junto com a gente, que foi um processo muito legal. Ah, a propósito, se você já é seguidor aqui no canal, deve estar se perguntando como é que foi o último dia, porque afinal de contas a gente teve aí praticamente menos 5, menos 6 graus de frio aqui na montanha, e a gente superou bem, tá bom? A gente conseguiu passar tranquilo, porque a gente já tinha feito essas preparações, se você assistiu os outros vídeos. Então, bora hoje falar sobre mudança de vida. Olha só, temos aqui duas meninas. Oi, Antonella e Valentim, tudo bem? Tudo. O que vocês estão comendo aí? Mirtilo. Olha só, olha, ó, mirtilo com pasta de amendoim. Ah, e aqui o Antônio também tá comendo mirtilo. Tá comendo mirtilo, filho? Eu vou brincar com ela depois. Ah, tu vai brincar com elas depois? Mas tu já brincou um montão hoje, né? Mas eu nunca mais. Tua cara tá toda cheia de tinta azul que tu andou brincando contigo. Ai. E olha aqui, estamos aqui com a Elisandra. Tudo bem, Elisandra? Oi. Olha, Elisandra que vai, daqui a pouco a gente vai sentar ali e vai bater um papo, porque eu acho que esse vídeo vai ficar com uma meia hora, porque vai ser bem longo. E olha aqui. Acordei, gente. O Gabriel dorme, né, gente? Ele só faz isso, Ele né? dormiu 2 horas seguidas agora. Né? Dormiu, aham. Eu acho que ele brincou bastante, depois que ele ficou com soninho. É, as meninas cansaram ele. É. Tô aqui. Never thought a love could grow so cold. Never thought we had to run through burning fire. Never thought I had to miss you and I. Gente, olha só, a gente tá aqui, né? As crianças estão brincando, a gente tá com umas bagunças aqui, porque a gente tava no meio do frio, né? Como vocês sabem, a gente fez umas adaptações aqui na casa pra receber o frio. E é o seguinte, galera, teve esses tempos atrás, eu tava... Quando a gente tava com o Gabriel na barriga ainda, lá em Jaraguá do Sul, quem é no canal vai lembrar, a gente tava meio que de férias esperando o Gabriel nascer, né? E aí, eu assisti um filme que se chama 100 Metros, no Netflix. E aí eu tive um insight, eu falei, cara, que filme de superação, bem legal. Aí eu mandei uma mensagem pro Juliano, que vocês vão conhecer no próximo vídeo, que é esposo da Elisandra. Aí eu mandei uma mensagem pra ele e tal, e que eu vou contar melhor essa história depois também, no próximo vídeo, porque esse vídeo de hoje não é sobre essa história, que eu vou contar no próximo vídeo. E aí eu mandei mensagem pra ele e tal, e a gente começou a conversar, e a gente percebeu o quanto a gente tava levando um estilo de alimentação nada muito legal. E aí a Elisandra, que é uma especialista em low carb, ela começou a conversar com a gente e tal, e a gente começou a fazer um acompanhamento. A história se desenrola e é sobre isso que a gente vai falar hoje pra vocês. Então, deixa eu chamar a Elisandra aqui para o nosso podcast. Oi, Elisandra, senta aqui pra nós gravar aqui, nós falando um pouco. Vamos bater um papo. Então vamos. Olha só, galera, eu tô fit, ó, eu tô com calça de que eu tava pedalando. E no próximo vídeo vocês vão descobrir o que tá acontecendo aqui. Porque a Elisandra veio aqui, e o Juliano e a família deles, porque eles vieram trazer uma coisa. E aí a gente aliou já essa ideia de fazer um vídeo pra vocês explicando e tal. Porque realmente a gente não vai teorizar aqui, né? A gente vai contar pra vocês como foi o processo de mudança de alimentação. Meu, e da Daya tá escondida aqui atrás da câmera. Porque realmente a gente começou a fazer uma coisa e aí a gente não gosta de falar pra vocês, né? A gente não gosta de ficar falando o que vocês devem fazer. A gente tá falando da gente, da nossa experiência. Elisandra! Fala, João! É o seguinte, a gente decidiu mudar o nosso estilo de vida, da forma de a gente se exercitar, da forma de a gente viver um pouco a nossa vida. E aí,
apareceu um anjo que começou a explicar muita coisa pra gente, desmistificar ou até, eu não diria desmistificar, mas assim, trouxe uma informação mais certa de muitas coisas que a gente às vezes achava que era achava que era o certo, só que na verdade hoje tem tanta coisa na internet que a gente fica meio confuso no que acreditar, no que seguir e tal, de tantas opções que tem. Só que aí tu trouxe um argumento que foi sensacional, que pra gente é o que mais faz sentido, assim, que é comida de verdade. Eu acho que, e aí depois eu vou até falar umas outras coisas que a gente acabou aprendendo, mas eu queria que tu falasse um pouco, Elisandra, o que é comida de verdade? Por que isso pode mudar um pouco a nossa vida, assim? Então, a comida de verdade é aquela comida mais natural possível, né? O que eu sempre falo para os meus alunos, os meus mentorandos vamos desembalar menos e descascar mais, né? Tudo que passa menos pela indústria alimentícia é favorável ao nosso corpo, né? Então, ele vai nutrir mais o nosso corpo. Existe uma diferença quando a gente vai escolher os alimentos pra gente se alimentar. Tem produtos alimentícios, né, que muitas vezes não nutrem o teu corpo, e tem alimentos que realmente vão nutrir o teu corpo. Então, quando tu come uma comida de verdade mais próxima do que ela se apresenta na natureza, ela vai te nutrir mais, né? Por exemplo, uma carne, ela passa pouco pela indústria alimentícia, né? Claro, tem o processo de abate, enfim, né? Isso. Mas ela não sofre uma modificação, né? Mas ela não sofre uma modificação, ela não precisa não se coloca conservantes, não, né? Se congela, por exemplo, a carne para poder conservar, enfim, mas tu tem a possibilidade de comprar ela mais in natura, que é sempre melhor, né? E aí é muito diferente quando tu pega um pacote, né, por exemplo, de um hambúrguer feito pela indústria alimentícia. E ali já se perdeu toda essa questão da comida natural, né? E aí o teu corpo ele não vai reconhecer isso. Ou ele vai passar um trabalho maior para poder reconhecer e para poder tá tendo essa percepção de que tá sendo alimentado, que tu, né, saciou a tua fome. Enfim. Porque assim, às vezes a gente tem muito esse termo do low carb, né? Mas eu acho que o low carb ele é só uma forma de você enquadrar esse tipo de alimentação dentro de alguma coisa, né? Isso. E pra mim, pra gente aqui em casa, quando a gente começou, na verdade a gente já queria muito isso há um tempo atrás, e a gente já tinha tentado de algumas formas, mas assim, a gente fazer sozinho isso é difícil porque tu nem sempre sabe aqueles pequenos detalhes, assim, pô, será que isso funciona? Será que isso não é? O que é, o que não é? E aí a gente tem muito aquela percepção assim de que, tipo assim, por exemplo, o arroz. O arroz é uma comida que se apresenta na natureza, você descasca ele e acaba utilizando na alimentação. Mas quando a gente está falando de low carb, junto com a comida de verdade, a gente está falando, e aí sim vem do título desse vídeo, inclusive, que eu até tinha pensado já, que é eu emagreci comendo gordura, né? Que é a gordura natural, é a gordura do bicho, é a gordura, não é o óleo de soja, não é... Então assim, como é que... Eu queria que tu tocasse nesse ponto especificamente, assim, como é que eu, João, perdi 8 quilos em 3 meses, sem ficar correndo, me exercitando que nem um maluco, só mudando o tipo da minha alimentação. E eu não tô falando de que eu só comi vegetais, né? Tipo assim, porque explica isso, esse processo que tu vivenciou com a gente. Sim. Então o que acontece? O nosso corpo ele é flex, né? Ele adquire a energia através do carboidrato, né? Que é a glicose, enfim, tudo que tu come, e também da gordura dos alimentos. Dá exemplo de carboidrato. Carboidrato, arroz, massa, pães, bolachas, até o feijão se enquadra ali também, enfim, trigo, né? Trigo, batata, né? Então tudo isso são carboidratos, né? Que gera energia no nosso corpo. Que gera energia no nosso corpo. Mas o que acontece? Ele gera uma energia muito rápida, né? E aí tu não tem a capacidade de utilizar ela nessa velocidade também. Até porque a gente tem uma vida, querendo ou não, mais sedentária do que a gente tinha anos atrás, há décadas atrás, né? A gente tem controle remoto para facilitar, a gente tem muito carro, enfim. Hoje em dia, se for avaliar, a gente tem uma vida mais para sedentária do que para ativo. Mesmo vocês aqui no sítio, né, tem uma vida ativa, mas não é aquele como os nossos ancestrais tinham antigamente, né? O homem da caverna. E mesmo assim, ele utilizava a gordura, utilizava
a proteína como fonte de energia, né? O que acontece? Desse carboidrato, tu consumiu muito carboidrato, elevou a glicose na tua corrente sanguínea, né? Veio aquela energia muito rápida, tu não conseguiu utilizar, ela cai novamente e gera uma fome. Então gera o ciclo da fome sem fim. O carboidrato gera esse ciclo da fome sem fim. A gordura é diferente. A gordura, tu vai comer um alimento que tem a gordura natural, por exemplo, a carne com uma gordurinha, coco também é uma gordura muito boa, uma gordura natural. Tu vai comer o abacate, tu vai comer e tu vai te sentir muito mais saciado, né? Tu vai ter fome muitas horas depois, tu não vai precisar comer a cada 3 horas também, que isso é uma outra coisa que nós vamos conversar sobre esse mito de comer de 3 em 3 horas e pensar que se eu não comer de 3 em 3 horas o meu corpo vai desacelerar, vai ficar lento. Isso é mentira, já foi comprovado cientificamente, né? Então, essa questão da gordura, ela é muito importante para trazer saciedade. A carne também, né? Alguns vegetais, frutas um pouco menos doces. As pessoas acham que, mas eu só como fruta e não emagreço. A fruta é a sobremesa da natureza, né? Se tu comer 10 bananas, tu não vai estar favorecendo o teu emagrecimento, porque tem muita glicose ali, é açúcar, vai para a corrente sanguínea e vai ser armazenada como gordura também, né? Então tu vai acabar estocando uma energia que tu não consegue utilizar. Só para complementar, assim, quando tu me explicou isso a primeira vez, o meu entendimento foi qual? A gente pode ou não consumir 2 tipos de combustíveis. Isso. Ou eu vou consumir carboidrato, isso, né, na sua maioria, que são esses que você falou, ou eu vou consumir a gordura. Então, assim, o que eu entendi na época, aí tu me corrige se eu estiver errado, mas assim, se eu comer carboidrato, o meu corpo, se eu pegar um prato e tiver arroz, feijão, um pedaço de carne com gordura e uma batatinha frita, eu vou comer isso, o meu corpo vai pegar o carboidrato, que é mais fácil de ele quebrar, e vai transformar isso em energia e eu vou caminhar. A gordura, que é mais difícil, ele vai armazenar, né? Então assim, agora a partir do momento que eu tiro o carboidrato e consumo legumes e carne e gordura da carne, ou a banha de porco, que a gente consome muito na hora de a manteiga, como não tem o carboidrato em excesso, o meu corpo vai se obrigar a consumir a gordura animal, né? Então, automaticamente, eu não vou armazenar essa gordura, eu vou queimar ela. Exato. E aí o meu corpo vai começar a entender que, inclusive, a gordura que eu tenho aqui, ele vai consumir também. E eu vou emagrecer, acho que isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu contigo, isso aí. Tu ensinou o teu corpo a utilizar a gordura armazenada e a gordura que tu ingere na tua alimentação como fonte principal de energia. Então, tu precisa de energia para fazer as tuas atividades aqui no sítio, né? Antes tu comia bastante carboidrato, tu tinha aquela energia e muitas vezes até tu te sentia mais cansado, não tinha tanta disposição, porque utilizava... Isso principalmente. Assim, a minha disposição de manhã cedo, assim, eu não acordo sempre muito disposto, mas assim, antes era bem menos. Eu hoje acordo muito mais disposto, muito com mais energia. É um, né, dos efeitos colaterais que eu digo também, né, dessa comida de verdade, dessa alimentação que a gente segue, priorizando, né, a proteína, as gorduras, os vegetais. E existe muito mito ao redor dessa questão da low carb, né? Low carb não é zero carbo, né? Isso, então, em tudo tem carboidrato, né? Nos vegetais tem carboidrato, nas frutas tem, até a carne, proteína demais, o corpo metaboliza e vira glicose na tua corrente sanguínea também, né? Tem que saber dosar. Tem que saber dosar, então respeitar o seu corpo. O que eu sempre digo, cada pessoa é individual e vai ter um resultado individual, vai ter uns efeitos colaterais no início também, que o João sofreu com isso alguns dias, assim, que é desagradável, mas é o corpo, tem que respeitar esse tempo do teu corpo, tu tem que... As pessoas ficam às vezes apavoradas, eu senti uma dor de cabeça logo que eu comecei a trocar esses alimentos, e enfim, mas isso é natural, o teu corpo tá acostumado de um jeito e tu quer resgatar esse instinto que a gente tem, né? Porque se a gente respeitar a nossa fome, respeitar o nosso sono, respeitar a nossa sede, o corpo ele vai estar sempre com uma disposição bacana, vai estar sempre equilibrado. Vai estar equilibrado. Só deixa eu... Gente, o negócio é o seguinte, eu e a Dai, a nossa família passou por um processo de aprendizado a comer novamente, né? A nos alimentarmos
disso tudo que a gente tá falando aqui. E a Elisandra, ela é educadora física, né? Especialista em low carb, tá formando em nutrição. Então, assim, ela tem toda essa bagagem pra nos orientar da melhor forma possível. A gente não tá fazendo isso com base em que a gente leu somente na internet, né? A gente tem um acompanhamento. Todos os dias a gente mandava foto do alimento, ela acompanhava e falava, isso tá legal, eu acho que dá pra substituir por isso e tal. Assim, foi um aprendizado, né? Foi uma mentoria mesmo, assim. Isso, E que, na verdade, a gente não tá falando de dieta. Não. Né? A gente não tá falando assim, eu vou começar a pesar o franguinho, eu vou pesar isso, vou não sei o que, vou montar o meu prato e vou ter que ficar toda vez tendo que pegar um cardápio. Não, é uma reeducação. Tipo assim, eu até brinco, falo, cara, tem um manualzinho ali, tipo assim, o que pode e o que não pode. Isso. O que pode eu posso comer quase tudo de forma livre. Agora o que não pode eu não posso. Óbvio que daí tem as exceções, tal, não sei o que. Só que assim, eu acredito que pra gente isso foi aprender a nos alimentar. Eu acho que ele não tá falando de dieta, a gente não tá falando de nada disso. É assim, até uma coisa que eu vi ontem no Instagram que me deixou muito furioso. Eu vi uma foto lá, daí tinha uma lata de Coca-Cola, tinha uma lata de Coca-Cola zero e um copo d'água. E aí era assim, tipo, a lata se você consumir uma Coca-Cola normal, ok. Se você consumir uma Coca-Cola zero, melhor ainda. Se você consumir água, perfeito. Aí a justificativa era assim, a água é bom, todo mundo sabe, beleza, ok, água. Coca zero, se você extrapolou as suas calorias, tome Coca zero. Aí a Coca normal era assim, se estiver dentro do seu consumo diário de calorias, tá tudo bem. Eu falei, não, a gente não tá falando de caloria, a gente não tá falando de só engordar, a gente tá falando de alimento que faz bem. A gente sabe, é óbvio que Coca-Cola faz mal. Se você quiser tomar uma Coca-Cola por mês, uma latinha, porque você gosta, tudo bem, né? Isso não vai... Mas assim, o que eu quero, o que é muito louco é porque é essa necessidade da gente confundir ser gordinho, a gente consumir calorias em excesso, ou a gente ter uma alimentação saudável. Então, até eu e a Dai, a gente ficou muito feliz assim depois disso tudo, porque a gente aprendeu que a comida, você se alimentar da forma correta, a forma que, né, a história da humanidade se alimentou, vai fazer com que a gente fique mais disposto, que a gente vai ter mais saúde. Eu não tô falando de caloria, eu não tô falando se você comer um pouquinho mais de caloria boa, caloria... Não, eu acho que isso é mais interessante, né? É que o nosso corpo, na verdade, ele não é matemático. E o que eu gosto sempre de dizer, o nosso corpo são reações bioquímicas, né? Então, conforme o alimento que tu vai comendo, essa reação bioquímica vai acontecendo dentro do teu organismo. E uma coisa que eu sempre digo também no início, né? A gente tem esses alimentos que são favoráveis, tem os alimentos que a gente realmente precisa evitar, né? Tem que evitar, porque não vai fazer bem, vai te causar uma doença futuramente. Pode ser que não seja semana que vem, mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tu vai estar desenvolvendo um câncer, tu vai estar desenvolvendo, enfim, uma série de doenças que também não cabe aqui agora, enfim, mas é nessa função, né? Eu gosto de dizer, porque eu queria dizer antes é assim, mas eu nunca mais vou comer um bolo de aniversário, eu nunca mais vou poder comer, enfim, a minha comida predileta, sorvete. Não, tu vai poder comer, mas tu vai ter a liberdade de escolha. Tu vai escolher, hoje eu vou comer o meu sorvete favorito. E tá tudo bem, mas isso não pode ser regra. Tem que ser uma exceção, né? Por exemplo, torta de aniversário. João, quando que a gente come uma torta de aniversário? No aniversário? No aniversário. Quantas vezes por ano tu faz aniversário? Uma. Uma vez Pelo menos só. eu tô fazendo uma, né? Tem gente que tá fazendo toda semana, né? Meu pai faz aniversário quase todo dia. Não, fazia pelo menos. Fazia, não fazia. O meu pai e minha madrasta, inclusive, estão fazendo acompanhamento Antigamente a gente não escutava as histórias, né? De que, tipo, a gente só ganhava doce no Natal, né? O café doce era só em tal data especial, né? Porque o açúcar é uma iguaria, é para momentos de comemoração. Especiais, de comemoração. E só que eu vou te falar, mesmo a gente tendo essa visão, tipo, eu posso comer um doce, né, com açúcar normal, mas eu vou te falar, a gente aqui, isso saiu tanto da nossa rotina nos últimos 90 dias, que eu não sinto vontade nenhuma de comer um chocolate comum. A gente come uns chocolates 70%, numas exceções, mas assim, eu penso hoje naquele chocolate branco, eu adorava chocolate branco, aquele, sabe, aquele... Pura gordura. Eu adorava pegar aquilo com um copo de água gelada e chocolate branco e comer uma barra inteira se desse. Nossa. Mas hoje eu já penso, nossa, aquilo
é ceboso, isso não... Então, assim, você muda a sua forma de se alimentar. Eu acho que Seu paladar, né? Uma coisa que eu também falei no início, os gostos vão modificando, né? Que nem, aí eu gosto muito de comer tal torta, por exemplo, né? Depois que tu vai aprendendo a selecionar os alimentos, que tu vai te alimentando com essa comida mais natural, com essa comida de verdade, depois tu vai voltar a comer aquela tua torta favorita, ela não tem o mesmo gosto. Não. Você limpou o seu paladar, né? Porque o que acontece? A indústria alimentícia, ela é muito forte, ela investe em estudos pesados para fazer os produtos alimentícios altamente palatáveis. Então, elas fazem a combinação perfeita do açúcar, da gordura hidrogenada, daquela gordura que o corpo não reconhece, e do sal. Essa mistura perfeita, dosada, vai fazer com que tu queira comer cada vez mais. É por isso que aquele chocolatinho bis se chama bis e tu não consegue parar de comer, tu não come só um. É bis, tu quer bis. Por quê? É uma combinação perfeita da crocância, do sabor, o tamanho. Ele é completamente doce. Então ele tem toda aquela combinação pra te não comer um, pra te comer uma caixinha. Doritos. O Doritos, eu acho que foi o salgadinho não perfeito. Não era o que tu tava comendo quando tu tava vendo o filme? Tava comendo. Agora conta dos exames. Ah, é verdade, eu não falei. Olha só, galera. Beleza. Só um parênteses, tá? Sigam a Elisandra no Instagram, vai estar aqui na descrição do vídeo. Quantos anos você já trabalha com educação? 19 anos. Há 19 anos ela faz isso. E aí, recentemente, eles tinham um Instagram, né? Ela e o Juliano, que eles tinham uma empresa, né? Uma academia e tal, e aí eles decidiram separar, então o Instagram dela é relativamente novo, mas ela tá por lá, então sigam ela. Eu acho que, só contando um pouquinho aqui, hoje tu faz mentoria, né, que é essa de 90 dias que a gente fez, tu faz mentorias menores. Menores, isso, faço essa mentoria de 90 dias, onde a gente acompanha mesmo toda uma transformação, né, é um contato diário, onde eu vou pontuando cada detalhe para potencializar esse ganho de saúde, esse ganho de qualidade de vida, né, e aí a pessoa de repente está insegura, acha que não vai conseguir acompanhar 90 dias, tem um intensivo de 20 dias, onde eu passo também todas essas informações, mas claro que é uma coisa muito mais rápida, né? É uma palhinha do trabalho para a pessoa ir se adaptando e conhecendo e tendo a informação científica, né? Que contra a ciência não existe essa questão do eu acho, eu acredito. Não, independentemente do que eu acho, do que eu acredito, a ciência está nos mostrando. São os estudos randomizados, são estudos registrados, publicados, onde nos dão todo esse amparato que a gente pode realmente confiar. Não, eu estou num caminho certo, né? E tudo isso vai... O Juliano fala uma coisa genial, eu adoro. Ele fala assim, não é uma questão de fé, não é se você acredita ou não que o trigo vai te fazer bem ou mal. Ele vai te fazer mal. E tá comprovado. E tá comprovado. Agora, se você acredita ou não nisso, né? Esse é o problema dele, né? Então, assim, não é uma questão de fé, é uma questão de... Isso. Então, sigam ela lá, galera. Lá ela tem os trabalhos, né, que tu faz, vocês podem ter acesso por lá também. E aí, quando eu tive esse insight ali que eu assisti, acabei me motivando a querer buscar isso, né? E aí a Dai, obviamente, quando eu falei, ela topou na hora, porque já era uma coisa que a gente queria. Eu fui fazer uns exames. Eu conversei com vocês, aí o Juliano, inclusive, me pediu, ele falou, porque o Juliano vai vir na segundo momento, no próximo vídeo vocês vão descobrir o que tá acontecendo. Aí ele falou, João, vamos fazer uns exames e tal. E aí fui lá, fiz uma bateria de exame. E aí, inclusive, ele até falou, não, provavelmente vai estar tudo bem e tal. E aí os meus triglicerídeos apontaram com um número muito alto, né? E aí foi onde acendeu uma luz, nem amarela, foi uma luz vermelha. Eu falei, eu com 30 anos de idade, com triglicerídeo alterado, achando que tava, né, pô, tô novão ainda, vai tá tudo certo e tal. E aí a Elisandra começou, não, peraí, vamos ter que fazer. Tanto que o que a Elisandra sugeria pra mim, né, era um pouquinho diferente do que sugeria pra Dai, porque a Dai, a gente não tá falando em perda de peso da Dai, porque a Dai saiu de uma gestação, então tá se recuperando fisicamente, eu acho disso, mas em mim é notável que eu perdi peso, e por conta também desse detalhe dos triglicerídeos estarem alterados, elevados, né? E a Dai, tu passava uma alimentação para ela mais comum. Para mim foi um pouquinho mais restritiva por conta disso. Se quiser falar um pouquinho disso. Como o João tava com os triglicerídeos altos, isso aponta que realmente o consumo de carboidrato dele era elevado, né? Então a gente precisava restringir um pouquinho mais para que ele pudesse normalizar esses exames, né? Eu quero só dar um detalhe aqui
aqui pro pessoal que assiste, acender uma luzinha de alerta, não só quando o médico fala ou quando tu faz o exame de sangue e dá colesterol alto, né? Ele é um indício também, só que os triglicerídeos, eles estão extremamente ligado a futuramente um câncer de pâncreas, né? Que é um câncer que mata muito rápido, né? A pessoa assim às vezes descobre e em 40 dias já tá numa fase bem avançada, então isso é muito preocupante. Tu não tinha me falado isso. Não. Olha, ó, eu acho que ela foi mais amena comigo, mas eu não, isso eu não tinha que então falar. isso, ele tá diretamente ligado à pancreatite, né? A questão ali dos triglicerídeos, enfim, é só uma luzinha vermelha que tem que se acender, né? Não é só o colesterol que quando a gente faz, os médicos inclusive ficam, né? Ai, colesterol, tem que tomar remédio, enfim. A gente pode fazer até um outro vídeo sobre essa questão do colesterol, que existe muito mito sobre o colesterol. Você tem que fazer lá no teu Instagram, galera. Vai te seguir agora lá, você tem que botar lá. Porque, na verdade, o importante mesmo quando a gente olha os exames, assim, de uma maneira geral, claro que cada médico em específico que te acompanha, ele vai dar a questão clínica ali, ele vai avaliar e tudo, mas de modo geral eu olho assim, triglicerídeos, glicose e olho o colesterol também, inclusive se o colesterol bom tá bom, né, tá elevado. Vamos usar um exemplo aqui agora vamos eu acho que é legal a gente trazer essa realidade, porque eu acho que isso é... Os exemplos... Como vocês, hoje, a família de vocês é um exemplo pra gente. Tanto que a gente decidiu fazer com vocês porque a gente se conheceu, vocês vieram aqui no camping uma vez, tal. Tem até um vídeo do Juliano, que a gente bateu um papo com ele há 1 ano e meio atrás, mais que isso, acho que uns quase 2 anos. E aí, isso é um exemplo, eu acho que essa é a parte que é mais legal, né? Vocês são um exemplo e a gente se inspira em vocês e assim vai. E aí, tu tá falando que a gente não deve descartar nunca a avaliação médica, o acompanhamento médico. Inclusive, eu falei antes, o meu pai e minha madrasta estão fazendo o acompanhamento contigo. E o meu pai tem pressão alta. Isso. E aí, ele acabou começando o acompanhamento e tal. Quer contar um pouquinho dessa história? Só pra exemplificar que uma coisa complementa a outra e é importante a gente... Isso, Então, o pai do João e a madrasta dele iniciaram a mentoria de 90 dias comigo, né? E claro que eles trocaram toda a alimentação, né? Enfim, começaram a comer comida de verdade. E eu fui pontuando os detalhes, né? E eu sempre vou perguntando e preciso entender. Só que se a pessoa não me fala, eu não tenho bola de cristal, né? E o pai do João, claro, ele tem pressão alta, toma medicação, né? E óbvio que deu uma melhorada na pressão dele, porque isso é um dos efeitos colaterais também. E ele positivo, achou... é um efeito colateral positivo, né? Isso, desculpa. Que a pressão do meu pai era alta, começou a fazer o acompanhamento e ele sentiu que a pressão começou a estabilizar. Só que ele não me avisou, não me falou nada e ele parou de tomar a medicação. E óbvio que subiu novamente, né? Porque não é assim do dia pra noite, né? Exato. Precisa de um acompanhamento do médico que prescreveu o medicamento. Ele vai avaliar, ele vai dizer, ó, meus hábitos alimentares mudaram, tô fazendo exercício físico, então a minha pressão tá normalizando, eu gostaria de ver se tem como a gente, né, diminuir essa medicação, trocar, enfim. Nada vai substituir a avaliação clínica do médico, né? Principalmente na questão dos medicamentos. Eu não mexo em medicamento, vai melhorar, só que quem vai dosar vai ser o médico, né? Então... Não, é importante deixar claro isso, porque senão às vezes as pessoas vão, eu vou mudar minha alimentação e daqui... Inclusive, eu quero que tu conte aquela história que eu me arrepiei quando tu me contou, daquele diabetes. Não sei se tu quer falar um pouco sobre isso, que eu acho que é fantástico. Então eu... Faz uns... Deixa eu ver, que eu já tô meio perdida. Agora a gente tá em julho, né? Faz uns 3 meses atrás, não, mais, uns 4 meses atrás, eu recebi uma divulgação no WhatsApp de uma ação entre amigos, um galeto, em prol de um homem, né, que tava com diabetes, né? E tava tendo problema de visão e tava afetando, né? Porque a diabetes faz perder visão, né? Isso, faz perder visão, entre outras coisas, né? E então, o que aconteceu? Ele tava perdendo a visão, precisava fazer um procedimento pra recuperar. Ele, inclusive, é mecânico de moto e aí não poderia estar trabalhando, enfim, tava fazendo essa ação entre amigos. E eu recebi aquilo lá e me tocou. E aí eu disse pro Juliano, amor, eu vou ajudar essa pessoa e ela vai se recuperar bem, né? E eu pude
fui de atrás, consegui o telefone da esposa dele e eu disse, olha, eu tenho uma estratégia, é a low carb, ela é uma estratégia adequada para quem tem diabetes tipo 2, né? Inclusive no Canadá é a primeira estratégia que eles utilizam, né? E se tu quiseres eu posso te ajudar. E eles toparam na hora e eu comecei a passar todas as informações. Só um detalhe antes disso, porque quando tu levou pra eles a informação do low carb, eles até ficaram um pouco receosos porque eles acharam que eles iam ter que gastar mais dinheiro com isso. Eles acharam, vou ter que comprar coisas que são mais caras, né? E aí tu até falou que não, né? Seria uma substituição, né? Isso, a gente vai trocando alguns alimentos, né? E o que acontece? Ele utilizava 3 vezes por dia insulina e não estava regularizando a glicose dele, né? A glicemia dele. E em 7 dias que ele fez exatamente as orientações que eu passei, os alimentos que ele precisava comer em determinadas horas, enfim, né? Porque ele era um caso específico, ele normalizou a glicemia dele. Ele parou de utilizar a insulina. Eu fico emocionada porque é uma questão assim que era uma coisa tão simples, ele já vinha sofrendo com isso há tantos anos e nenhum médico ofertou essa estratégia. Pode ser que ele não iria se adaptar, ok, né? Que ele não tivesse a disciplina, mas ele tava ao alcance dele, era só trocar o feijão e arroz por ovo, salada, carnes, vísceras também, né? Então, tu não precisa colocar em empecilho, mas eu não tenho dinheiro pra comer low carb, eu não tenho dinheiro pra me curar. Não, se tu tem dinheiro pra fazer as tuas compras do mês, do carrinho do mês, lá onde tu coloca vários pacotes, por que tu não pode comprar o ovo que tá na promoção? Por que tu não pode comprar a carne? O nosso orçamento não mudou em nada, exatamente em nada. Então, nosso orçamento continua o mesmo. E na verdade tu vai consumir menos comida, né? Porque a comida que tu vai comer vai te nutrir, vai te saciar, consequentemente tu vai regularizar a tua fome e tu vai comer menos vezes por dia, inclusive, o exemplo que eu dou é do churrasco de final de semana. Você vai num churrasco, você come carne, você come queijo lá, aquele coalho, assim, você te alimenta. Tu não sente fome, você fica o resto do dia, até de noite, você nem janta, só vai tomar um café da manhã no outro dia, porque você comeu uma comida de verdade ali, né? Isso. Óbvio, se tu se encher de pãozinho de alho e daí não faz sentido. De batata, enfim, né? Só que se tu come bastante, eu que gosto de churrasco, como carne mesmo e um queijo ali, que é uma coisa, uma linguicinha, uma coisa, isso me sacia, e aí você não tem. Então assim, o low carb mais ou menos ele é como se fosse uma, lógico, um pouquinho exagerada, mas uma fotografia disso, né? Então olha só, cara, essa história do diabético, inclusive a visão dele começou a... Isso, daí eu tava falando que no médico realmente confirmou que ele faz uma tabela, media a glicemia em jejum, depois do café, antes do almoço, depois, enfim, ele fazia todo um mapeamento, né? E aí começou a baixar demais, ele foi na médica e a médica realmente disse, não, tu não precisa, tirou as insulinas, deixou só o medicamento via oral pra ele e a visão dele voltou aos poucos, melhorou assim e ele precisou ainda fazer esse procedimento porque não tinha mais volta essa questão do procedimento que ele tinha que fazer, só que a recuperação dele foi, o médico lá falou que foi 10 vezes melhor do que se ele tivesse tendo que estar regularizando ainda a glicemia dele com insulina, né? Então ele conseguiu fazer isso de uma forma natural, somente com a alimentação, né? E deu super certo, ele fez o procedimento, recuperou, voltou a trabalhar e teve ainda um bônus, um plus, a esposa dele se descobriu num jejum intermitente, né? Que também é uma estratégia de comida de verdade, enfim, e eliminou 12 quilos em um mês. Então foi uma história bem bacana, assim, onde a gente vai conhecendo as pessoas, vai dando a informação, vai ensinando, e não é aquela questão de que eu dou o cardápio. Não, eu não dou cardápio, eu dou sugestões, você pode comer isso, você pode fazer assim, eu faço assim, eu faço assado, e aí as pessoas vão ficando cada vez mais criativas na cozinha, né? Eu posso combinar esse legume com aquela carne que fica bem bacana, pra mim deu certo, pra mim não deu certo, então vai adaptando, cada um vai ter a autonomia, né, de saber o que vai te fazendo bem ou não. E tem muito essa questão, né, que as pessoas me procuram muitas vezes só com a visão do emagrecimento, né, porque a palavra emagrecimento... E eu achava que eu tava magrão, assim, não que eu tava magrão, mas eu achava que eu era um cara magro, né, tipo assim, eu olhava e falava, eu não me achava gordo, apesar de tava com os pneuzinhos, eu vou botar foto pra vocês aí, do antes e do depois meu, só pra vocês terem uma noção, que o meu foco não era emagrecer. Eu não tava querendo emagrecer, eu queria mudar minha alimentação, eu queria ser um pouco mais saudável, porque eu queria pedalar, eu quero fazer algumas coisas e tal. E aí acabou que veio isso, os triglicerídeos se apontaram e tal, e acabei emagrecendo
caso, mas sim, pela estratégia. Sim. E é engraçado isso, né? E é uma consequência, na verdade, né? As pessoas me procuram muito pelo emagrecimento. A palavra emagrecimento vende muito, as pessoas estão em busca de um milagre no Tanto que o título do vídeo foi o pessoal vir pra cá por causa disso, que eu emagreci. E então, mas o que eu digo? Eu digo que tu tem que pensar na tua qualidade de vida. João, como que tu queres estar daqui a 10 anos? Daia, como é que tu quer estar daqui a 10 anos, né? Pensando na tua qualidade de vida, na tua questão, desenvolver as tuas atividades diárias da melhor forma, sem sentir dor. Inclusive, a gente falando sobre isso, né? A questão da gente ser autossuficiente aqui, é lógico que a autossuficiência ela é impossível você não depender de nada de fora. Mas assim, sempre que a gente pensava, principalmente na área da alimentação, da autossuficiência, ela é algo que a gente pensava assim, a gente vai ter que plantar trigo, vamos ter que plantar feijão, vamos plantar arroz do seco, vamos ter que plantar bastante batatas, tal, porque a nossa alimentação era mais baseada nisso, né? E aí quando a gente começou a fazer isso, eu e a Day, a gente conversa muito sobre essa questão das preparações, da autossuficiência, do sobrevivencialismo, a gente falou, cara, eu não preciso plantar se eu não vou comer. Então assim, se eu a partir do momento em que a minha alimentação é mais baseada em alimentos de verdade, no sentido assim de baixo carboidrato, mais proteína animal e tal, a gente não precisa ter centenas de coisas plantadas aqui, porque a nossa alimentação não é mais dessa forma. Então a gente acabou se preocupando mais em agora aumentar a questão dos nossos animais, por exemplo, inclusive a cabra que a gente tem para tirar o leite, para produzir o queijo, a gente vai aumentar os outros animais que a gente possa consumir, e não fica mais tanto aquela visão assim de tipo assim, eu vou ter que ter aqui um monte de variedade de carboidrato plantado, porque na verdade não faz mais sentido. Sim. Entendeu? Então assim, isso facilitou pra gente também a questão desse estilo de vida que a gente tá buscando, sabe? Então é muito interessante isso. Essa questão de comer a comida de verdade, de priorizar, né, o alimento que vai nutrir e da forma mais simples possível, né? Eu sempre digo, não precisa fazer uma coisa elaborada ou ter um prato de chefe, não. Tu pode fazer o simples bem feito todos os dias que vai dar super certo. Inclusive, assim, a gente tipo assim, se você procurar receitas low carb na internet, tem um monte de coisas erradas que aparecem, que as pessoas se confundem achando que, né, que a low carb na verdade às vezes nem é, mas tem receitas low carb super bem elaboradas, inclusive aquela, você trouxe ali que a sua irmã faz um cookies low carb e tal, brownie. Um brownie, as coisinhas, assim, só que é difícil de fazer, você precisa ter, só que eu e a Day, a gente acabou trazendo pra nossa realidade, assim, quanto menos manipulação e a gente precisar fazer, é mais fácil de a gente conseguir inserir isso no nosso dia a dia e a coisa se torna flui mais fácil. Isso. Porque se tu ficar só pegando receitas elaboradas, low carb, você desanima, você vai dizer, se cada vez que eu tiver que tomar um café da manhã, eu tiver que fazer esse pão low carb na frigideira, não sei o que, tu vai, eu não vou conseguir levar esse tipo de alimentação com base nesse tipo de receita. Mas daí a gente volta, porque daí o foco não é se alimentar com receitas low carb. Não. O foco é se alimentar com alimentos de verdade com base numa estratégia low carb, seria isso, né? Isso aí. O que eu sempre digo, durante a semana comer os legumes na manteiga, a carne, os ovos, o peixe, né, ter um queijo, alguma coisa assim. E para o final de semana ou alguma coisa que tu queres fazer mais especial, daí sim tu faz uma receita. Não adianta tu trocar o teu vício de açúcar pelo vício do xilitol, do eritritol, de qualquer outro adoçante, né? Sim. Porque tu vai estar preso naquele sabor doce igualmente, e não é isso. O que a gente quer é ter essa liberdade de escolha e não ficar refém de um vício, né? Porque todo vício é ruim, né? Tu fica preso e tu fica, meu Deus, eu preciso comer. Não, tu não precisa comer. Tu come se tu queres, tu come se tu escolhe. Eu escutei tu falando um exemplo sobre o ovo cozido frio. Se você acha que tá com vontade de comer, você comeria um ovo cozido frio? É fome, na verdade, né? Pra distinguir, né? A fome dá vontade de comer, né? As minhas alunas, enfim, os mentoriandos. Tô com fome. Não, peraí, vamos saber realmente o que é fome, vamos distinguir a fome da vontade de comer. O negócio é o seguinte, imagina comigo, tu tá com fome, né? Então tá. Então a gente tem dentro da geladeira ovos cozidos gelados. Tu comeria agora? Sem estar na conserva, porque na conserva ainda é gostosinho. Assim, pra descascar ainda. Sim. Tu vai ter que descascar pra comer ainda. Tu comeria agora? Ai, não.
Então tu não tá com fome, tu tá com vontade de comer. Vontade de comer específica, né? Eu tenho vontade de comer chocolate, eu tô com fome de chocolate. Não, tu não tem fome de chocolate. Tu tem vontade de comer um chocolate. Esse é genial. Né? Tô com fome, como ovo cozido gelado? Claro, me dá agora, eu quero. Ah, então você é com... Não, ovo cozido não quero. Então eu sempre digo, eu pergunto antes, né? Aí qual é a coisa que tu não gosta de comer, assim, dentro da comida de verdade? Ou é o ovo, não sei, as pessoas não gostam de fígado, às vezes, enfim, né? Então eu descubro o que a pessoa não gosta. Quando ela vem com essa historinha pra mim, tô morrendo de fome, não sei o que, tá, vem cá, tu comeria um fígado acebolado agora? Se a pessoa não gosta, né? Ai, não, que nojo. Então tu não tá com fome, porque quando a gente tá com fome, a gente come aquela coisa que a gente não gosta, inclusive pra poder saciar essa questão fisiológica que a gente tem. Agora, a vontade de comer é diferente, né? A vontade de comer uma torta, a vontade de comer um chocolate, enfim. Aí isso tu pode controlar, né? E tu deve controlar, porque senão vai controlar você. Se você não controla, vai controlar você, né? Exatamente. Então, assim, cara, assim, ó, vamos lá, né? Voltando, assim, pro que o propósito nosso, né? É que a gente mudou o nosso estilo de vida. Então, assim, quem segue a Daya lá no Instagram já percebe que ela vem postando várias coisas por lá. A gente vem mostrando a nossa alimentação de forma um pouco mais discreta nos vídeos e tal, porque a gente tava nesse processo. Mas eu acho que agora, né, a gente, assim, depois que a gente conseguiu internalizar isso, virou um hábito nosso, porque o mais difícil é virar hábito. Tanto que o teu acompanhamento de 90 dias é baseado nisso. Isso. É que os 90 dias virem um hábito, né? Tu leva 21 dias para aprender um novo hábito e 90 para colocar em prática, né? Então por isso que pode ser mais essa mentoria, pode ser mais. Pode ser menos? Pode ser menos. Mas o ideal, né, se a gente conseguir fazer 90 dias, é onde tu fica independente. Eu não quero que vocês fiquem presos a mim, né? Vocês criam essa independência e esse poder de escolha, de saber distinguir realmente o que eu vou comer agora, por que eu tô comendo isso, como que vai funcionar se eu comer isso, por que eu tô escolhendo esse alimento? É para me nutrir, porque eu tô com fome, ou é para saciar às vezes uma vontade, ou é até uma questão de uma fuga, né? Uma memória afetiva também. Uma memória né? afetiva, então tudo isso tu vai ter o poder de escolha. É claro que não todos os dias tu não vai estar motivado, todos os dias tu não vai ter aquela disposição toda, mas em 90 dias tu vai criar disciplina, que é o que... E o que a gente percebeu, assim, cara, se você não tem a disposição, é muito mais fácil. Né? Até o meu pai e a minha madrasta, como eles estiveram aqui no aniversário do Antônio, a gente conversou com eles se alimentaram aqui praticamente vários dias aqui com a gente nessa nova forma de se alimentar. E aí quando eles chegaram em casa, né, eles chegaram na casa deles, aí acabaram entrando em contato contigo, ela pegou a minha madrasta e tirou uma foto assim de tudo que ela tinha dentro de casa, ela separou assim numa sacola e tirou uma foto da gaveta do que fazia parte da estratégia de alimentação de verdade. E tipo, cara, sobrou 10% assim do que ela tinha na gaveta e o resto de coisas que não fazem sentido. E aí, tipo assim, essa é uma forma inteligente de você começar também. Falar, cara, eu vou tirar tudo porque daí tu não fica com vontade. Isso. Agora assim, pra quem, o cara trabalha numa padaria, eu entendo que é incrivelmente difícil você, tipo, que todo dia você chega lá, pega uma margarina, passa num pão francês e come. Eu sei o sabor que isso tem. Um pãozinho francês com uma margarina tem um sabor gostoso, só que a gente sabe que não serve pra nada, né? Na verdade até faz mal, né? Então assim, é muito difícil, eu acredito que daí para as pessoas que tem, mas é possível, né? É possível, porque a pessoa, se ela quer, né? Isso tudo também é uma predisposição da pessoa, ela tem que querer, né? Então ela tem que estar disposta, ela tem que querer e aí vai fazer acontecer, né? E eu dou todos os instrumentos, eu não faço mágica, né? Não existe milagre no emagrecimento, não, existe a ciência, né? Que nos mostra que isso dá resultado e tu vai ganhar os instrumentos e tu vai ter que utilizar. Mas não é eu que emagreci o João, não é eu que emagreci a Dai, enfim, claro que a Dai tá num outro processo de amamentação, de recuperação pós-parto. Não é eu, Elisandra, né? É, na verdade, os instrumentos que eu te ensino, que eu te apresento, uma nova visão
e tu vai colocar em prática no teu dia a dia, da melhor forma. Uma frase que eu gosto de dizer muito também, que é fazer o teu melhor nas condições que tu tem no momento. Então isso eu escutei o Cortella falar, e isso cabe muito aqui, né? Porque, eu não vou conseguir fazer essa estratégia, porque eu trabalho na padaria, por exemplo. Não, tu pode conseguir, tu tem essa escolha, tu pode escolher isso pra tua vida. É difícil. É difícil, eu nunca falei que foi fácil, né? Eu falava que era simples. É muito simples escolher comer carne, ovos e salada. Como facilita a gente na cozinha também. A dinâmica. O bebê não dava conta, eu falei pra Elisandra, não dava conta de cozinhar, porque tinha que fazer um monte de pratos e agora não, duas coisas. Não é que tem que fazer, mas assim, tu acaba se habituando a fazer, vou fazer uma batata, vou fazer um arroz, vou fazer uma carne ensopada e vou... Né? E não sei se a Elisandra falou da diferença que é, por exemplo, existe esse mito de 3 em 3 horas de comer, que são estudos que são baseados... Como é que é a diferença dos estudos que você estuda e dos estudos que... Observacionais. A questão desse comer de 3 em 3 horas é um mito que já caiu por terra há muito tempo já, né? Mas dentro dessa questão dos estudos, né? Os estudos nos mostram que o teu corpo não vai ficar lento, por exemplo, o metabolismo vai ficar lento porque tu não come de 3 em 3 horas. Pelo contrário, ele vai ficar acelerado, ele vai potencializar, né? Porque ele vai utilizar as suas reservas, né? E a diferença dos estudos que eu sempre falo, quando a gente vai ver um estudo que, é estudo. Todos os estudos são iguais? Não. Existe estudo observacional, existe estudo meta-análise, existe estudo randomizado. Então, se eu pego um artigo, um estudo observacional, ele observou somente aquela população. Agora, um estudo randomizado, ele pegou, por exemplo, 200 pessoas, ele fez exames nessas 200 pessoas, ele nivelou essas 200 pessoas, dividiu essas 200 pessoas no grupo controle, no grupo low carb, no grupo full carb, enfim. E aí ali ele vai avaliar depois de 90 dias, depois de 120 dias, 6 meses, ele vai novamente aplicar aqueles exames para ver realmente o que aconteceu. Ele não foi só observado por alguém e foi escrito lá, né? E assim, eu tenho um conhecimento dessa área, né, sobre observação, e querendo ou não, são pessoas observando também. Então tem a parte subjetiva, né? Então é um estudo que fica muito vago, né? Muito vago. E ali não, como é que ciência. É ciência. Não, volta naquela questão que o Juliano fala muito também, que a ciência não é uma questão de fé. Né? Se tu acredita ou não, a ciência tá aí e ela provou com estudos randomizados. Acabou. Agora, se tu não quer aceitar isso na tua vida, tudo bem, é uma escolha tua. Não é uma questão de que, é porque eu acredito vai ser assim, é porque eu não acredito. Não. Não é fé, né? Não é fé, é ciência. A ciência nos mostra e tá aí. Não adianta contestar a ciência. E aí, cara? Não, veio aqui participar do nosso bate-papo? O que você quer falar? Fiz um cocô. Ele quer falar. Eu olhando pra câmera. Que amor! Fala com o pessoal. Manda beijo pro pessoal. E aí, meus queridos, chama! Depois da gente ter começado a fazer esse acompanhamento, né, que a gente completou 3 meses, depois do primeiro, parece que foi uma coisa assim bem feitinha, assim, sabe quando a coisa acontece do jeito certinho, assim? A gente, foi exatamente no dia que o Gabriel nasceu, né, a gente começou a fazer essa estratégia nova da alimentação. Um mês depois, a gente começou com a Elisandra os treinamentos funcionais, né, as atividades funcionais. É treinamento ou atividade? Então, é treinamento. Treinamentos funcionais. E aí até lá no Dadaia também, ela tem postado bastante lá. Porque a gente percebeu que a gente acaba sendo um pouco mais sedentário do que gostaria, e os treinamentos são muito bons, assim, porque era, tipo assim, a Elisandra faz o acompanhamento, tem 2 formas, né? Isso, tem dentro da mentoria essa de 90 dias, tu podes também fazer os exercícios físicos com a turma de funcional. Eu tenho uma turma de funcional, que eu dou aula, então, né, online, onde tem 3 vezes por semana, tu pode estar acompanhando as aulas, ou pode ser também individual, né? Mas claro que essa questão individual, ela tem umas vagas mais restritas, né? Não consigo atender todo mundo. É limitado, né? É limitado e individualmente, em função de toda a demanda da mentoria e de planejamento, porque não é uma coisa simplesmente, hoje eu vou dar aula pro João, vou lá e dou aula. Não, na verdade existe por detrás todo um planejamento, né? O João fez fotos pra mim de frente, de costas, de lado, então eu avalio a questão postural, onde que ele precisa
melhorou muito, inclusive, né? Isso nas fotos, vai colocar... Vou voltar de novo. Vai ficar nítido ali, né? Então a gente tem exercício específico para abrir o peito, né? Uma coisa que eu gosto muito, eu, né, vim da área do Pilates também, então a gente trabalha muito com essa questão da respiração, da postura, de poder estar utilizando a musculatura da melhor forma. E aí eu utilizo os exercícios com o João, que depois ele vai fazer nas atividades diárias dele, depois que construindo com madeira ou enfim, tratando os bichos, ele vai conseguir ter essa memória do músculo, né? Ele vai estar ativado quando precisa ser ativado exatamente naquele movimento, mas inconscientemente, né? Ele vai estar fazendo de uma forma que ficou natural para ele, então vai preservar a lesão e todas essas e aí a gente começou, né? Depois de um mês estava na alimentação, a gente já tá 2 meses fazendo funcional, inclusive pra Daia, tu montou uma estratégia específica por conta da gestação, né? Do pós-parto, né? Então assim, tem esse trabalho também que eles... Então assim, é meio que um serviço completo, você começa na alimentação, vai querendo se movimentar e tal, e aí acaba que depois entra o Juliano na parte do ciclismo e tal, então assim, galera, é uma família da hora, eu curto. Então galera, se assistiram esse vídeo até aqui, já comenta aqui embaixo, agora eu sei o que é low carb de verdade, pra gente realmente saber se você assistiu esse vídeo até o fim. Que não é modinha, que é ciência. E tá na descrição do vídeo o Instagram da Elisandra. Posso deixar teu WhatsApp também? Tem o WhatsApp dela também, que se você quiser entrar em contato direto com ela, pode entrar em contato. E é isso, né, amor? Eu acho que se tem uma coisa pra falar também, porque eu falei bastante da minha visão, mas não sei se tu tem alguma coisa a complementar. Eu notei muita diferença. Eu tava falando com a Elisandra, assim, né? Agora teve mais tempo pra conversar também, né? Ficamos um tempão aí. De como eu percebi diferença na amamentação. O Gabriel, ele se satisfaz muito mais, né? Ele fica muito mais tempo sem mamar do que o Antônio ficava, né? E o Antônio quase que só comia carboidrato praticamente, né? Tu pegava a primeira coisa que tinha lá. Eu tô aparecendo? Você não tá aí pra falar? Eu pegava a primeira coisa que tinha na geladeira, né? E comia. Normalmente era o quê? Era carboidrato. E... O quê? Que abacaxi você não pegou. Eu já vou pegar lá, tá, filho? Eu já vou pegar. E a disposição, assim, que fica diferente, assim, realmente a alimentação é tudo. Se tu pensar, faz todo sentido, porque é o que eu tô passando pra ele, né? É isso aí. Então, eu notei muita diferença, principalmente na amamentação e na minha disposição, né? Pra tá cuidando do humor também. Só uma coisa antes que eu esqueci. Aquela vez que a gente começou, tu falou de alguns alimentos que são chaves, né? Pra gente eliminar da nossa vida de forma que é o açúcar, a farinha e os óleos vegetais, né? Os legal. óleos vegetais é aquela questão do azeite, o óleo de soja, o óleo de canola, óleo de milho, esses girassol, de girassol, de palma, e tudo. Esses são os óleos vegetais, e eles fazem muito mal para nossa saúde. Com exceção do azeite de oliva, né? Com exceção do azeite de oliva, né? O azeite de oliva faz bem e tu usa ele na salada, em tudo, onde tu quiseres. Mas essa questão dos óleos vegetais, da gordura trans, isso são gorduras que o corpo não reconhece, então fica muito difícil ter vias de eliminação. É por isso que aí o corpo fica acumulando, né? Intoxicando o organismo. E uma coisa legal, gente, que eu acho que faz muito sentido, assim, também, se a gente tirar esses alimentos que você falou, e sempre que for comprar ou consumir uma coisa, pensa assim, isso aqui é uma substância comestível? Ou isso é um alimento que vai alimentar o meu corpo? Eu acho que, cara, essas 4 coisas, assim, se pensar assim, é batata. Acho que já dá pra... É isso? É isso aí. O importante é a jornada. É tudo isso, né, gente? Beijo, gente. O importante é a jornada. Toda a salada e a carne e a gordura, né, gente? Pelo amor de Deus. Tchau. Tchau. A gente, né, tem que falar um pouquinho sobre as crianças, né, a alimentação, a comida de verdade. As pessoas me perguntam, tá, mas e o meu filho tem que cozinhar diferente pra ele? Também porque... me pergunto do Antônio, enfim, assim, né? Não, a criança pode comer tudo que tu come, é comida de verdade. Não existe restrição. Por exemplo, vamos pensar comigo, quando tu vai no mercado e tu compra um salgadinho pro teu filho e uma bolachinha recheada, você precisa de prescrição médica? Não. Não precisa. E agora pra comer
carne, ovos, saladas e queijos, você precisa de prescrição médica. Então eu acho que aí há uma coisa, uma linha tênue aí que as pessoas estão se perdendo, né? Então sim, a criança come comida de verdade, sim, a criança pode ser low carb, ela vai comer todos os tipos de frutas e de repente o pai e a mãe vai ter que restringir um pouquinho mais a fruta porque é muito doce, ele tem um outro objetivo, a criança está crescendo, mas é as frutas, os vegetais, a carne... É que nem hoje de manhã, gente, o Antônio acordou de manhã e ele queria comer a carne que sobrou do almoço de ontem. E antes, se fosse, né, eu não tivesse conhecimento, eu ia dizer, não filho, tu tem que comer de manhã o pão com o café, com leite e um sucrilhos. Isso. Mas o filho, não, gente, ele quer proteína, que coisa melhor do que isso. Comeu ali, tinha um pouco de batata doce, comeu isso e pronto. Esses dias eu vi um meme engraçado, daí uma criança chorando assim, aquela criança do sexto sentido, perguntando assim, por que que a minha mãe é toda fitness e ela me dá Nescau cereal? Ó a barriguinha, ó. Ah! Meu, antes ela tava aqui assim, ó, tinha uns glúteos aqui, ó. Agora eu perdi, ó. Não, glúteos é aqui. Culote. Né? Culote, usei a palavra errada. Ó. As pochetes. Mas tá diminuindo. On my own. 29 years I've been the same. Trying so hard to run from shame. But how long can I keep up the pace? To fool myself I don't need grace. Will you be there?